E aí, pecuária, bom? Estamos começando mais um podcast Negócio Animal. Eu sou Gustavo Pereira, o hosting do podcast, e hoje nós estamos fazendo um podcast que é itinerante, visita. Antes de começar o nosso podcast, eu quero agradecer os parceiros. A M Ferramenta é um dos nossos parceiros que produz equipamentos e ferramentas para você lidar com seus equinos. E, coincidentemente, a gente tem aqui um exemplo, que são essas baias aqui, que foram feitas pela M Ferramentas. João Pedro, pessoal da M Ferramentas, um abração. E hoje essa visita é especial porque a gente vai falar com uma pessoa que está muito envolvida no mundo dos cavalos, a Renata Contesini, que é uma atleta que está se profissionalizando, né, está buscando cada vez mais a perfeição no mundo dos cavalos. E a gente vai conversar um pouquinho. Renata, obrigado por receber a gente aqui na sua propriedade, aqui no Aras. É um prazer enorme a gente estar aqui com você. Primeiramente, muito obrigada, né? Obrigada pelo convite também, de estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. É muito bacana a gente estar aqui. Obrigado por abrir as portas do Aras, Contesini, para a gente poder bater esse papo e conhecer um pouquinho da tua história, da estrutura que você montou aqui e dos teus objetivos. Renata, uma coisa que é sempre bom começar, né? Como é que é a tua história com o mundo dos cavalos? É desde criança? É algo que é recente? Como é que você está nesse mundo dos equinos? Então, esse mundo do cavalo, né? A paixão pelo cavalo já vem de gerações da minha família, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. Ah, então é de berço o negócio. Isso, então desde bebezinha eu já subo no lombo do cavalo e desde os 3 anos de idade eu vou para lá e para cá, galopava, corria, Sempre né? teve, então, no animal e sempre teve em propriedades rurais, já era da Isso, a família gente essa questão. participava de acampamentos de rodeios, né, Uhum, e domingo como lazer, vamos dar uma volta, passar o dia lá com os cavalos, né. uhum, Cavalo pra gente sempre foi um lazer, né, a gente sempre uma diversão e paixão por ele, né. uhum. Sempre teve esse contato, então, não é uma coisa recente, né? Isso, é. Eu tive, uma pausa com o cavalo na minha adolescência, eu acabei me distanciando um pouco. Adolescente se rebela um Isso, né, a pouquinho, gente começa né? a ter coisas novas, Aham. pode sair para lugares diferentes, né, então eu acabei me distanciando um pouco desse mundo, e eu gosto de contar essa história, porque eu acho bem legal, porque eu já estava casada, né, quando eu e meu marido, a gente estava assistindo a Netflix, Aham. e eu estava rolando lá e eu botei uma série que eu acho que todo mundo que gosta de cavalos já deve ter assistido, Yellowstone. né, que é Heartland. Ah, não é? Não, Aham. não é Yellowstone, é Heartland, e de uma menina que ela é encantadora de cavalos, tal. E quando eu comecei a assistir essa série, começou de novo vir aquele sentimento que eu tinha, aquela paixão por cavalo, e o meu coração começou a acelerar e um dia eu falei para o meu marido, eu falei: "Eu quero voltar para o cavalo". E desde então começou a minha história até o trajeto de hoje com o cavalo. Mas é uma coisa que toca muito a gente, né? Quando a gente tem essa infância, tem esse crescimento junto com os animais, a gente pode ficar distante. Eu também tive um período distante e quando a gente retorna, a gente é Sim, a mesma paixão, até exato, maior, né? Que a gente exato. a gente amadureceu, viveu outras coisas e vem diferente Exato, mas pro. acho que quando você tem a paixão mesmo, você sempre vai voltar, né. Aham. É E o muito cavalo bacana. é bem forte, assim, pra mim. Bom, e depois daquele momento ali que aflorou de novo essa paixão, quais foram os próximos passos? Quero voltar, e você começou por onde? Então, eu estava bem perdida, assim, por onde começar, mas, aí eu comecei eu não tinha tanto conhecimento, porque como eu era mais nova, eu não participava de modalidades de prova, nada, era realmente o cavalo era para lazer. Então eu tinha mais o conhecimento do hipismo, Uhum. né, e eu busquei aqui na minha cidade um centro de treinamento de hipismo, porque eu falei: "Vou lá conhecer", e resolvi, e foi aí que eu retornei para o cavalo, né. Eu já retornei, fazendo aulas de hipismo, Uhum. fiquei mais ou menos um ano fazendo aula, fui para uma prova, né, a minha primeira prova na vida eu fui de hipismo, mas, não era ainda aquilo que eu estava Não deu a procurando. liga. Não deu, ainda não fazia aquele meu coração acelerar, e não, era Aham. isso. Até porque eu estava procurando algo, assim, mais
uma conexão mais profunda, de tu ter também querendo ou não, você tem a escolinha, né, os cavalos escolinha, então o que eu estava procurando era ter um cavalinho próprio, era Entendi. ter aquele conhecimento de, poxa, desde potrinho, né, ter essa conexão com ele, desde não só a parte de montar, mas a parte de manejo também, Não né, é do aquela cuidado relação. fora de você estar montada nele, né. É porque o hipismo é um pouquinho aquela relação que é também maravilhosa, né, mas assim, é Sim. aquela relação de você é um cavalo atleta, você lá vai lá, faz o que precisa fazer e precisa ter um cuidado diferente e alguém vai né, fazer isso. Você acha que tem mais a ver a modalidade que você escolheu tem mais a ver também com a raiz, mais proximidade, com uma raiz a tua raiz, né, mais proximidade com o cavalo, mais próximo? Eu acho porque o Regis, que é hoje a modalidade que eu tô, você precisa ter uma conexão forte com o cavalo, né. Não é só: "Ah, vou lá fazer a prova", por mais que seja um cavalo pronto, bom, não é só: "Ah, vou montar e fazer a prova", não, você precisa estar conectada com ele. Então existe uma conexão mais profunda, Uhum. né, que na época eu estava procurando por isso. Tanto que eu decidi parar o hipismo e eu fui fazer um curso de doma, até então, porque eu nunca tinha conhecimento de, como que era domar um cavalo, né, como que é essa Da base infância a gente de só subia em cima isso, do só cavalo subia e em cima pronto, e né. ia, né, não Aham. fazia ideia de como era. Eu falei: "Não, eu quero entender como é que é pegar um cavalo chucro e você conseguir montar nele, né". Uhum. Então eu fiz um curso, de doma. Nossa, eu achei muito legal, fiquei assim bem Aprender a mara apertar os botões ali, isso, assim, de como você consegue ensinar o animal, né, passar por aquele processo, ensinar: "Calma aí, Uhum. é só uma sela, né, vem aqui e tal". Então achei bem legal, e que era isso que eu estava procurando, né, uma conexão. E eu sempre gostei, assim, de treinar um cavalo, treinar os cachorros, né, ter essa Então parte de tem uma outra adestramento. Então aham. eu gosto de passar, tentar ensinar algo para o animal. E o cavalo eu queria a mesma coisa. Então eu fiz esse curso de doma, comprei o meu primeiro cavalo, que é esse aqui até que tá aqui atrás. Aham. Qual que é o nome dele? Ele é o Felipe. É o Felipe, aham. Eu comprei ele tinha recém saído da doma também, estava com 4 meses, e eu comprei e saí montando num potro recém-domado. Teve E problemas, não? não, graças a Aham. Deus Ainda não, ele bem. sempre foi O muito temperamento dele é bonzinho, bom. temperamento bom. Vem cá, Felipe. E eu fui com a cara e coragem tentando ensinar aquilo que eu tinha mais ou menos aprendido, né. Aham. E aonde eu tinha ele, no espaço, a gente teve uma oportunidade de fazer um curso com um treinador de rédeas aqui de Joinville, Uhum. que foi aonde começou a minha história daí com a rédeas. Mas O você meu chegou conhecimento da modalidade aham. rédeas, que até então eu não conhecia Mas também. você chegou a pensar em outras modalidades, tipo tambor, laço? Você já laçou alguma vez, por exemplo? Você já tentou? Olha, eu fiz uma vez na vaquinha mecânica com Aham. ele, mas não era pra mim. Não, né? Não, não, É. não foi. E na época que eu peguei ele, eu não tinha intenção de provas ainda, eu tinha intenção de realmente ter o cavalo como lazer, de eu ter essa proximidade com ele, de ensinar ele, tentar, né, ensinar ele a fazer alguns movimentos e tal, mas aí até então eu não tinha nenhuma intenção de A competição. até aí você estava mais próxima do que você vivia na infância, né, que era ter um cavalo, andar, Isso, mas quando a gente começa a pensar em prova, muda o mindset, né. A gente tem que começar a se preparar, tem um treinamento, sim. tem é algo muito a mais, né, que a gente tem que se Sim, sim, dedicar. sim. E para você foi natural isso? Você chegou a pensar ou começou a fazer? Como é que foi esse processo, assim, de tomar essa decisão de vou escolher rédeas Uhum. primeiro, né, e vou começar a me dedicar para a prova. Porque é uma dedicação, né. Sim, é bastante dedicação. Aham. Foi nesse curso que a gente foi fazer, que é onde eu conheci a modalidade rédeas, e quando eu vi ele montar o cavalo, o que que era um cavalo de rédeas, os movimentos que ele fazia, a parte de treinamento, eu pensei: "Nossa, que fantástico que é essa modalidade". E foi esse amor à primeira vista, Aham. eu me apaixonei pela rédeas, né. Então eu falei para o meu marido, sentei e falei: "É isso que eu quero". Aham. Dele: "É isso", eu falei: "É isso".
Aí tanto que no dia seguinte eu já levei meu cavalo para esse centro de treinamento e daí comecei minha jornada. Eu treinava, Aham, treinava muito. Na época eu estudava medicina veterinária, aham. então eu não conseguia me dedicar tanto aos treinos, né, como eu queria. Quando eu decidi que eu não, é esse a modalidade que eu quero seguir para provas, Aham. falei: "Não, eu vou ter que me dedicar", né. Então e também, assim, eu fazia medicina veterinária, mas o meu coração não batia tanto como treinar cavalos, como ir lá montar e treinar os cavalos. E Eu tá tudo sempre bem, ti né, são paixões Sim, diferentes e tá tudo bem, né, exato. não sentiu É, pressionada exato, a exato. Então eu decidi largar a medicina aham. veterinária, foi uma decisão bem, Séria, assim, né? séria, e eu falei: "Não, eu quero ser uma treinadora, e de cavalos de rédeas". E aonde eu decidi, me dedicar mais com eu passava 8 horas por dia em cima do cavalo praticamente, né. Nossa, O rapaz que abriu o CT para mim, ele me deu a oportunidade, eu falei para ele: "Olha, eu queria largar a medicina veterinária, mas eu queria ver se você poderia abrir as portas para mim, para eu ser uma assistente tua, porque eu realmente quero mergulhar de cabeça aprender nisso, mesmo. Aham, aprender, e não tem nada melhor do que aprender na prática, né". aham. Aí ele falou: "Não, vamos". Aí eu fui, fiquei assistente dele mais ou menos próximo de 2 anos, Bastante todo tempo. dia, 8 horas por dia, montava cavalo, então foi aí que eu me dediquei muito, comecei a ir para provas e 2 anos é bastante tempo nessa lida de prática, né, e assim, dá pra ver que é uma coisa consistente, porque se você também tivesse, né, em algum momento falar: "Ah, não é", não, a coisa aconteceu, foi sólida, e aí você deu os passos importantes, né, pra poder ir adiante e, começar a ter a tua jornada sozinha, né. isso. Na época que eu comecei a dedicar: "Não, vou realmente para a prova", eu eu treinei, assim, que eu sempre fui eu sempre fui do esporte, Aham. né, antes Competitiva, eu jogava futebol antes, olha só. então eu sempre fui uma esportista, sempre me dediquei muito, foquei muito, sempre treinei muito para obter bons resultados, né. E quando eu decidi ir pra rédea, eu pensei: "Não, vou fazer a mesma coisa, é um atleta, tanto eu como o cavalo". Então, montei muito, me dediquei muito, fiz, outros cursos com grandes treinadores também, Uhum. né, aprendendo como cada um lidava, como cada um treinava. Então eu fui cada vez mais acendendo essa paixão de: "Não, eu quero ser a treinadora, eu quero, né, ter a oportunidade de um dia treinar um animal meu e ir para a Essa prova". capacidade, né, de fazer bem feito e para isso tem um conhecimento muito grande, porque, eh, o cavalo tem o espírito próprio, né, é diferente de você se dedicar ao futebol, ao vôlei, que é uma coisa, né, que mexe muito com você. Uhum. No cavalo, é com você, mas é também com o cavalo, né. E É um você ser te vivo, né. aham. E você tem que aprender a lidar com ele, né, É, os macetes, para chegar ali, o que que eu tenho que fazer aqui, é sim, algo realmente eu acho fabuloso isso, assim, essa capacidade de poder, domar e deixar o animal pronto para participar de uma competição, isso é fabuloso. uhum. E qual que é o pulo do gato das rédeas, Renata? No sentido, assim, por exemplo, né, no salto, você tem que saltar muito, então você tem que ficar muito bom, o cavalo também na altura, por exemplo. Qual que é o pulo do gato das rédeas? Qual que é o objetivo, assim, das rédeas e que você precisa estar muito top para ganhar uma prova? Eu acho que, claro que o treinamento ele é essencial, né. Uhum, Eu acho que você tem que ter tanto o cavalo como você precisa estar bem treinado, né, ter um conhecimento, precisa, que nem eu falei, precisa montar muito. uhum. Quanto mais você faz isso, melhor você fica. Então, o treinamento é essencial, mas eu acho que além do treinamento você precisa
criar uma conexão com o cavalo. Eu acho que esse é o grande diferencial da Redes, porque você precisa, tipo, não é só, tem um cavalo pronto, vou montar e vou fazer a prova. Uhum. Ok, pode sair uma prova, mas seria uma prova muito melhor se você tiver uma conexão com ele, né? Você precisa ter um respeito com o animal, você precisa criar uma conexão para a hora que você entra, precisa ser um só, né? Você e o cavalo é uma pessoa só, uma coisa só. Então, Pro pessoal que está assistindo a gente e não conhece a prova de rédeas, qual que é o objetivo dela nessa questão da união entre cavalo e cavaleiro? Qual que é o objetivo dessa composição ali na pista? É, é sincronia? É velocidade? Qual que é o... Para quem não conhece realmente rédeas, se você tiver que explicar o que que é a prova de rédeas, como é que você explicaria para a gente, para as a, pessoas que não conhecem? a prova de rédeas, ela é um trabalho que você precisa mostrar o quão treinado ou submisso, vamos dizer assim, o cavalo está para você, Dos seus comandos. nos meus comandos. Então, quanto mais fácil ele executar essa manobra, quanto menos esforço eu puder fazer para ele executar a manobra, é melhor. Entendi. Né? Então, Então nem sequer não envolve tem os graus de velocidade, né? Rápido, devagar, mas às vezes nem sempre o mais rápido vai ser o que o juiz a velocidade quer nesse ver, caso entendeu? importaria para ver se o cavaleiro consegue manter na velocidade adequada, se o cavalo entra e sai da velocidade, é isso ou Isso, se não? ele consegue Uhum. manter, né? Se manter naquele grau de dificuldade, na velocidade, se ele consegue manter o grau de treinamento da execução das manobras, né? E as manobras, elas são sempre as mesmas manobras para participar de uma competição. Todo mundo sabe quais são as manobras, tá ali, tem um roteiro e todo mundo faz as mesmas manobras para ser avaliado em comparação às mesmas manobras, é Isso, isso? o Rédeas ele tem vários percursos, Uhum. então cada percurso ele é sorteado, né, de cada níveis, que tem o nível iniciante, tem o nível amador, principalmente amador, enfim. Então existe para cada nível tem quando sorteia é um tipo de percurso, então tem momentos que eu vou fazer um percurso, as manobras sempre vão ser as mesmas. Então, dentro daquele percurso. Mas tem um percurso específico. Uma hora eu vou entrar começando com círculo, outra hora eu vou começar espinando, outra hora eu vou começar esbarrando, então depende muito do cada percurso. Ah, que Mas interessante. as manobras serão sempre as mesmas, E né? na competição, isso tudo está na descrição da competição, como é que vai ser, se vai ter sorteio ou não, tudo isso já está E ali definido. quando sai, né, as provas têm a circular de cada prova, tem todas as informações, o nível, o percurso que vai ser na primeira etapa, segunda etapa, tá tudo certinho para gente se preparar daí. Então, assim, resumindo para eu entender, né, para explicar para o pessoal que não conhece, é a prova onde vai ser analisado, dentro desse percurso que tem que fazer, a capacidade, a facilidade que o cavaleiro tem em fazer esse percurso no entendimento ali um com o outro, com o cavalo fazer aquilo com o Isso, menor esforço possível, com mais facilidade. isso, É isso. quão treinado tá o teu animal para Uhum, executar aquela manobra, né? Ele faz sem reação, ele tá fazendo, né, naturalmente, não tá sendo forçado, então uhum, é tudo isso que o juiz, ele tá ali julgando. que bacana. E depois então que você fez esses 2 anos intensivos, né, de uma escola intensiva, vamos dizer assim, de rédeas, né, nesse centro de treinamento, aí você, já tinha provavelmente a ideia do Aras. Então, a ideia do Aras surgiu, eh, porque, eu comecei a fazer outros cursos, né. Aham, Eu ia nos CTs, então eu sempre via: poxa, esse treinador trabalha dessa forma. Não só questão de treinamento, mas no manejo em geral, sim. sabe, de como tudo funciona, alimentação, enfim, cuidado. Eu ia em outro, poxa, ele tem esse jeito, o outro tem, né, o outro jeito. Então isso despertou em mim uma uma vontade de, poxa, se eu quero ser uma treinadora, Renata, preciso também Ter o meu descobrir jeito. qual vai ser o meu jeito, né? Qual vai ser o meu melhor jeito de treinar, de cuidar do animal. Então, a ideia do centro de treinamento meu foi com essa intenção, de eu ter essa oportunidade de
de fazer aquilo que eu acho que eu devo seguir, sabe? Aham. Realmente, tendo essa possibilidade, é muito importante se dedicar e deu para ver, né, esse tempo todo teu de dedicação ali que ia ser algo que ia vigorar muito, né? Então é importante. Uhum. E quando foi que você encontrou o lugar aqui para criar o Aras? Você já tinha mais animais? Você já tinha. Vamos voltar um pouquinho. Tá. Você tinha o Felipe aqui, né? Uhum. Depois dele você adquiriu o outro quando? O segundo animal? Eu adquiri o meu, o oficial, que eu digo, que é o de provas, né? O especial Marca dos Santos, quando eu iniciei na minha primeira prova, Uhum, foi em 2022, se eu não me engano. Ele não era meu, ele foi emprestado para mim, porque o meu cavalo não estava pronto aham. ainda. Porém, no caso, eu estava mais avançada que o meu cavalo, Isso então acontece, né? acontece. Acontece nos animais com equinos, acontece. O cavalo, por hipismo, por exemplo, salta até uma certa altura e não salta mais. Mas o Isso. cavaleiro está apto a mais, então troca o Aham, animal, né? Isso exato. É acontece. o mesmo caminho. E daí, na época, ele falou, poxa, tu tá bem e tal, então eu vou emprestar o meu cavalo. E a nossa conexão foi muito boa. Assim, a nossa sintonia com esse cavalo. E eu fiz a primeira prova, deu super certo. Fiz a segunda prova, deu super certo. Aí eu falei, poxa, eu acho que eu poderia comprar Tá dando ele, tudo certo, né? né? Tá Aham. dando tudo certo. E daí, enfim, deu certo. Eles, né, fizeram a proposta, quis vender. E ele estava aqui na região? Tava na região, tava no Tava. lugar onde eu Aham. tava sendo assistente, né? E aí eu comprei ele Uhum. e desde então ele é o meu cavalinho que estamos aí firme e forte nas pistas. Que legal, que joia. E ele é bem especial. O nome dele já diz tudo, né? Especial Marca dos Santos. Então, para mim, ele é um cavalo bem especial. Aham. E você tem essa sintonia, né? E tá ganhando o resultado, não precisa mais nada, né? Tá. Sim, a gente sempre. Acho que a gente sente quando bate com o cavalo, né? Quando a Aham. gente monta o cavalo, a gente sente uma energia, uma sintonia diferente, fala, não, é esse, Uhum. vai dar certo. E com ele foi assim. Muito bacana. E, Renata, conta um pouquinho pra gente, na questão da participação de provas, quais provas você escolhe? Existe um circuito que é diferente do outro? Nas provas de rédeas, aí eu vou perguntar justamente para o público que talvez seja leigo. Nas provas de rédeas, o quarto de milha, ele tem o mesmo, quer dizer, o crioulo tem o mesmo espaço do quarto de milha? Como é que é? Existe separação? Tem provas que é só quarto de milha, só crioulo? Existe alguma separação desse jeito? Que provas você escolhe? A gente tem na prova de rédeas, tem os estaduais, né, os núcleos, aí tem os nacionais, enfim, tem várias áreas que fazem as provas. Não tem assim um limite, existe, né? Daí depende da associação, tipo, da Uhum. BQM é o da BQM do quarto Quarto de de milha, milha, aham. né? Mas nos núcleos estaduais não tem assim Essa uma regra distinção. de raça. Qualquer raça você pode correr, né? Uhum. Então eu hoje tenho, o meu cavalo é crioulo, Uhum. então O especial é crioulo. o especial é Ah, crioulo, é? Ah, eu tô indo pro quarto de milha aham. agora, mas o que eu tenho é a crioulo, então estamos aí correndo Não juntos. tem Não, essa não distinção, tem, a não aham. ser que seja específico de cada associação, Aham. né? Esse é Quer dizer, para do quarto participar de da BQM milha, vai ter que ser isso. com quarto de milha. Aí, mas fora isso não tem. Então as provas que tem, que você participa com crioulo são as provas regionais ou as maiores. Eu acho que é mais forte no Rio Grande do Sul, como é que é? Ou aqui também está o mesmo peso? É, A Rédeas é forte, dizem que o coração da Rédeas é em Avaré, São São Paulo, Paulo, né? aham, Ali acontecem as grandes provas aham, que tem. Aí a gente tem as estaduais, aí tem as etapas do Rio Grande do Sul, do Catarinense, do Paranaense, que existe a classificação para você correr no Nacional em Avaré. uhum. Então, E a Nacional em Avaré não é da BQM, não, é porque da senão não poderia ANCR, que é participar o a crioulo, né? Associação do Cavalo de Rédeas, né? Aham, entendi. E você já esteve lá?
Eu já estive lá acompanhando algumas provas. Então Não vamos corri ter uma estreia ainda. em breve, então. É, Quando que você está planejando estrear em eu tô Avaré? planejando estrear esse ano, né? É? É, na verdade, eu ia estrear, mas aí eu tive que dar uma pausa no meio disso tudo por causa da minha gravidez. Aham. Então, aí eu fiz uma pausinha ali no meio e agora tô retornando de novo. Aham. E pretendo esse ano estar lá em Avaré. E o que precisa para poder participar em Avaré? Precisa ter alguma pontuação em outras provas? Isso, nos estaduais que a gente corre, a gente precisa ter uma classificação ali dos primeiros colocados. Aham. Aí vai representando o estado que você se classificou daí. Então a briga deve ser grande aqui É, em bem Santa Catarina concorrido. para. Você, né, antes da gente começar, você disse que foi para o Paraná também. Foi. Essas provas contam também? Conta. Mas se você conseguir classificação lá, você vai correr Aí por lá eu vou depois? representando o É. Paraná, daí O vou negócio é correndo. tá pontuando para estar lá, É, né? bom que a gente Aham. tem algumas oportunidades, né? Não se Sim. classificou aqui, quando tem de se Não, eu tô classificar brincando, lá. mas assim, é a experiência, né? Você vai ganhando experiência Sim, para se qualificar para poder tá participando, né? sim, E é mais pela paixão do que defendendo o próprio estado, alguma coisa sim, assim, né? sim. É uma coisa Pela paixão bacana. da modalidade, É. né? E você já fez as contas assim de quantas competições você tem que fazer para poder conseguir? Já tem quantas eu tenho que participar, quantas eu tenho que pegar pódio? Tem uma. Sim, sim. São 3 etapas, geralmente, né? Aham. E tu tem que estar ali entre os primeiros ali para conseguir se Eu tô classificar. fazendo uma pergunta que eu acho muito interessante e não entendo da competição. Uhum. Eh, as pontuações que você adquire, ganha aqui no estado de Santa Catarina, soma com as do Paraná, não? Não, Ah, cada estado tem a. então provavelmente você precisa correr 3 lá para tentar e 3 Isso, aqui no mínimo para poder. exato, Aham. exato. A E como é que pontuação tá? daqui é uma coisa, a pontuação de lá é outra. E como é que é a categoria que você participa? Esse ano, depois que eu voltei da gravidez, eu tô inaugurando no amador. Então Aham. é o primeiro ano que eu tô correndo na categoria amador. Você corria Eu como. corria principiante amador. Ah, tá. Aí hoje eu corro amador. No amador nós temos os níveis 1, 2, 3 e 4. Aham. Aí eu tô correndo por todos os níveis. Entendi. E a questão dos cursos, Renata, você está sempre buscando novos cursos, né? Você foi até para fora do país, né, fazer um curso com um especialista na modalidade, né? Uhum. E é diferente mesmo, o pessoal está em outro nível. Como é que é? Como é que é o nosso nível aqui em relação ao nível, das pessoas que estão fora? Eu acho que em questões de treinamento, o nível ele bate bem de frente com eles lá. Bom Mas saber, é que bacana. o que muda muito também lá é a estrutura, né? A facilidade de você ter acesso a aos equipamentos de trabalho, a estrutura. Então, apesar de que no Brasil o pessoal tá na rédea, está crescendo muito, né? Uhum, Tá tendo muito investimento, a modalidade está crescendo bastante. que legal. Então, eu acho que aqui também vai ficar bem bacana, as coisas vão começar a ficar mais acessíveis, né. Você acha que na competência, então, nós estamos parecidos, mas Então, a estrutura é outra, a americana é outra realmente para sim. tudo quanto é esporte, Acho que né? daí envolve tudo, Aí né, envolve. questão de estrutura, de pistas, sempre tem pista coberta, aqui para Uhum, nossa região a gente ainda não tem tanta pista coberta, uhum. então, Você fica à os mercê do tempo para treinar, produtos, né? isso, então, eu acho que esse é o grande diferencial também lá, né. Uhum. Claro, eles têm, um nível de treinamento também bem avançado, mas, os brasileiros A gente tem estão bem muita também. raça, né? É, Muita paixão a que gente não cobre desiste, algumas né, a coisas, gente né? vai. Vai até o final, vai até as últimas consequências que superam um pouco Sim, essa questão financeira, né, de estrutura e tudo mais, né? sim, Porque realmente, né, uma pista coberta é caro, né? E manter isso, a gente vê isso. alguns lugares que têm as pistas particulares, mas eu ainda não tive a oportunidade de visitar, por exemplo, uma pista que seja de um grupo, ainda não vi para de Uhum, rédeas, né? Então uhum, é realmente uma estrutura que é sim, complexa, né, para ter, para é, manter e tudo mais, é. né. É bem bacana. E conta pra gente, o que que mudou agora com a tua estrutura, com o teu Aras? Quando foi que vocês começaram esse projeto Uhum. e o que que facilitou para você nesse sentido?
Esse projeto começou quando eu estava grávida, né, Aham, que daí eu falei: "Não, eu quero voltar. Quando eu voltar, eu quero ter o meu espaço". aham. Então a gente está montando aqui, é um espaço novo ainda, não está, tudo bem Não, mas já está estruturado, a gente muito está bacana. em né, Aham. tentando melhorar ainda, falta bastante detalhe. Mas eu acho que o que mudou, acho que é isso, essa facilidade de eu principalmente com a minha filha agora, então antes eu Poder tinha levá-la e isso, antes ter eu um tinha ambiente uma adequado. rotina que eu saía cedo, voltava à noite e estava tudo certo. Então hoje não, hoje eu É. preciso adaptar a minha Aham. rotina com a minha filha. Então, para mim facilita muito eu ter o meu espaço, porque facilita para ela, né. Então e também essa parte de crescimento, né, eu poder crescer, profissionalmente, de tipo, estar cuidando dos meus animais, é aquilo que eu tinha Sim. comentado, né, descobrir o jeito Renata de melhor lidar com eles para do melhor treinamento, melhor E a jeito. liberdade também, né, acaba tendo liberdade para lidar com as coisas. "Não, eu quero mudar isso daqui", você está num lugar, você só tem ali aquela baia, usa, Isso, né, o cavalo exato, devolve e não tem exato. muito como e essa questão do ambiente interfere. E claro que nós temos CTs ótimos, né, Uhum. mas ter o teu ambiente Sim, realmente muda fica muito muito, bom. né. Uhum. Eu sei que é um caminho longo, né, que tem pela frente, pra mim é um início ainda meu, eu tenho muitos anos para frente de aprendizado, então sei que vai ter bastante erros, vai ter bastante acertos, mas eu acho que isso é importante para o nosso crescimento, né, Faz parte da profissional, acho estrada, que né. faz parte, né. Aham. Tu tem que dar o início, vai ser duro, vai ser difícil, vai ter momentos que tu vai querer desistir, mas é isso, eu acho que o importante é nunca desistir, né, focar. Eu Sim. tenho um foco de ser isso, então de ser a treinadora, então eu sei que vai ser uma caminhada longa, mas, eu tô me dedicando, tô focada e E você também, né, com esse tempo que você passou, se preparando, o teu cavalo ainda está nesse local antes da pista ficar pronta, porque exige um treinamento, né. uhum. Você tem uma rede de conhecimento, pessoas também que sempre você vai lá beber daquela fonte, né, tirar dúvida, né, com as pessoas, né, Sim, e com certeza, trocar esse sozinho também a conhecimento. gente não É. faz nada, né. Aham, Graças a Deus, a gente tem pessoas boas, treinadores bons que ajudam bastante a gente, né. aham. Então acho que isso é o legal, assim, o pessoal, sempre me acolheu muito e sempre, agarrou essa ideia minha de: "Não, tu quer ser uma treinadora? Então vamos", né. Sempre me ajudaram, então acho que isso é legal, isso que também te dá força de você ver: "Poxa, o treinador tá me ajudando, tá me dando conselhos". Então acho que isso é bem importante também, né, Sim. você ter pessoas boas ao teu redor É, e para não fazerem você crescer, E né. trocar conhecimento, né, isso nunca para, né, você vai conseguir continuar fazendo os cursos que precisam ser feitos, porque a Sim. gente nunca para de aprender e conhecer, né, e retomar, Nunca né. para de evoluir, E é né. uma coisa que mexe com a família também, né. Quando a gente chegou aqui, eu vi a sua família, tem uma rede de suporte também, né, e que, pelo que eu vi, gosta de participar, também faz parte das raízes, né, então quando vai em competição, o pessoal vai junto, torce, como é que é essa Sim, sem a família não não dá estaria conta, aqui, né, né. não. Aham. Eh, E é um resgate para eles também, né. isso. Eu tenho muito a agradecer ao meu marido, né, meu marido sempre me apoiou, desde o Aham. primeiro momento lá atrás, lá da série que eu falei: "Eu quero ir para o cavalo de novo", E ele ele também é sempre de origem do cavalo? ele não é do Nem sobe cavalo. no cavalo? Não, não, o negócio dele Aham. é computador, é Aham. o oposto. E ele sempre me apoiou, sempre fala: "Não, eu quero ser um treinador", então vai, então sempre Que me deu legal. suporte, né, tá sempre me apoiando, acho que isso também é importante, Sim. né, porque se você não tem o apoio da família Qualquer e passo que você dá tá sempre, né, restrito, isso. sem apoio, é. E a minha mãe, minha irmã, tudo sempre estão comigo, né, principalmente agora com a minha filha, Aham, que é uma né, gracinha, a precisa de um gente viu suporte aqui. bem maior Aham. para eu poder ir para uma prova, né, então, Aham. sem Tem sem uma esse uma apoio não microestrutura em volta ali que precisa é, estar junto, não tem jeito, tem, né. com certeza. Aham. Sem eles eu não com certeza não estaria onde eu tô hoje. E é interessante como essa questão do cavalo agrega
pessoas, né? Assim, se você não tivesse retomado ao cavalo, talvez essa conexão forte, assim, entre vocês, talvez fosse diferente, né? Existe, mas talvez não exige uma proximidade, né? Sim, a gente sempre fala que o cavalo conecta as pessoas, né. É. É bem isso mesmo. Ele conecta demais, o cavalo tem uma energia, um poder incrível. E é muito bacana isso. Eu queria te perguntar isso, assim, você já parou para pensar, tem a dimensão de como é que mudou, assim, as tuas características depois que você voltou para o cavalo? O antes e o depois? Porque você disse que veterinária era legal, mas, né, quando você Uhum. voltou, quanto mudou isso? Quanto foi especial para você? Eu acho que mudou muito, assim, da Renata que era pra Renata que é hoje, muito mesmo. Eu falo, assim, que eu tive um crescimento pessoal com o cavalo, então eu aprendi muito, cresci muito, não só na em questão de treinamento, mas questão pessoal mesmo, sabe. De lidar com as De pessoas, por lidar com as exemplo? pessoas, de lidar com as próprias emoções, Olha só. lidar com frustrações, sabe. O cavalo me mudou 100% do que eu era, e hoje eu sou por isso que eu tenho esse amor, essa paixão, porque eu tô muito feliz com quem eu sou hoje. E o cavalo tem uma grande responsabilidade Foi a nisso. escolha que você fez que É, chegou nisso, né? sim. Isso é muito bacana de ouvir. E hoje a gente tem os jovens, né, que estão desconectos de tudo, né, da celular e tudo mais, né, Sim, e a gente vê que quem está no mundo dos cavalos tem uma lida no dia a dia da vida mesmo diferente, né. Essa sim. questão que você disse de lidar com frustrações, né, quando você está em cima do cavalo e não sai do jeito que você queria, que você tem que Uhum. contornar e treinar, a gente Sim, fica resiliente, né, fica. sim, você aprende bastante a lidar com essas emoções. Uhum. E eu tô passando isso para minha filha, espero que ela Tem o também gosto. tenha o gosto. Hoje ela já ama já, ela já fica em cima do cavalo, é difícil de Ah, tirar que ela. legal. Daquele É tamaninho? aquele Meu tamanho. Deus. E eu fico muito contente, assim, porque, independente se ela vai querer ir para a prova, pegar o mesmo caminho, mas acho que ter essa conexão com o cavalo é bem importante, assim, agrega muito, sabe, A gente estava para o falando desenvolvimento ontem da pessoa. com outro pessoal que é interessante, né, porque são 500, 600, 700 quilos, né, que você consegue colocar sua menininha ali, que pesa, sei lá, Sim, quase nada, né, é, e ter confiança num animal desse, né, é, e a energia que isso gera é muito é. bacana. O cavalo, ele é muito sensitivo, né, é engraçado, ele sabe certinho, assim. Quando a gente está em cima, quando é uma criança, ele muda O completamente toque dele, né, o o jeito, o comportamento dele, comportamento, né. é incrível, assim, eu acho fascinante o cavalo. É um bicho gentil, assim, um É, bicho diferente, né, sim, muito bacana. é verdade. Tá joia. Renata, muitíssimo obrigado pela tua, disponibilidade, por ter convidado a gente e aberto aqui a porta do Aras Contesino pra gente. Uhum, É um lugar muito bonito, pessoal, muito bacana. Eh Está sendo criado, tem os piquetes lá no fundo, depois a gente pode fazer uma tomada de repente, mas uma uhum, estrutura muito bacana. A gente do negócio animal deseja que você tenha muito sucesso, não só em termos de troféus, mas sucesso nessa felicidade com a tua família e que seja sempre abençoado esse momento dos cavalos. A gente vive, né, e trabalha com o negócio dos cavalos e a gente fica uhum, muito feliz e contente de ver e poder contar as histórias aqui desse relacionamento das pessoas com os animais. uhum. Desejo muito sucesso na vida e nas competições e muito obrigado por possibilitar a gente fazer essa história aqui, contar essa história um pouquinho da tua vida, do teu negócio com o cavalo. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo contar um pouquinho da minha história e, se Deus quiser, Muito vai promissor sempre. é, É. E a gente vai se ver nas pistas aí, porque a gente tem acompanhado, né, a gente tem, estado perto do pessoal das rédeas, né, que é uma coisa uhum, que também que a gente gosta bastante.
O pessoal tem muita história para contar, então a gente tem Sim, acompanhado bastante. Os negócios com os animais também acontecem bastante, né, sim. no negócio animal. Uhum. E lembrando para o pessoal, né, a plataforma Negócio Animal é uma plataforma de compra e venda de animais com segurança. É onde você pode colocar o seu animal à venda, a gente vai verificar o comprador, vai fazer análise de crédito, vai fazer o contrato e fazer a gestão de todos os pagamentos. Tá? É muito simples e fácil, com muita tecnologia. E você também, que está comprando, tem a segurança de saber que os vendedores, os animais são verificados e que na hora do pagamento você pode pagar a parcela, esse pagamento vai ficar armazenado numa conta como o Mercado Pago e o vendedor só vai ter acesso a esse valor depois que você retirar o animal. Então é muita segurança do começo ao fim no negócio animal. A gente está envolvido nisso, está envolvido em contar essas histórias e fazer vocês prosperarem e fazerem bons negócios através da plataforma. Muito obrigado pela atenção de vocês. Renata, muito obrigado mais uma vez e um bom dia. Obrigada.